Vamos ver. Agora, como é que eu sei se está gravando? Ah, está gravando. Ok. Ainda tem um aviso aqui, ó, por política de privacidade. Vocês estão sendo gravados, cuidado com o que vocês vão falar, que isso vai para o YouTube, viu? Então vamos lá. É, aqui, conceitos e medidas. Pronto, vocês estão vendo a minha tela? Sim. Então agora tem que ver se Eu ela não vai. vi. Então agora, como eu vou botar a tela cheia, às vezes a tela pequena compartilha, mas a cheia não. Eu tenho que mudar. Espera um pouquinho, tá? Só um segundo. Está carregando aqui a tela cheia. Pronto. Eu estou na minha tela cheia. Vocês estão vendo a minha tela original do PowerPoint ou a tela cheia? A tela cheia. Beleza. Tá, então tá certo. Bom, então, gente, vamos lá. Na gravação sempre eu gosto de falar a data e o... Né? Então, hoje é... Eu não sei nem que dia é hoje. Hoje é 10 de setembro, né? Então, essa é a aula de conceitos e medidas, né? Epiclínica, pós, né? Dos 3 programas da FS e FM. Então, como eu tinha falado, nós vamos conversar hoje um pouco, né? E é um pouco mesmo, sobre os conceitos básicos que vocês já viram, né, em métodos epidemiológicos, mas são importantes vocês terem bastante proficiência para não misturar conceito, para não falar nada errado, né, e não ler com entendimento equivocado quando for ler os artigos ou qualquer literatura referente aos temas que a gente vai abordar. Então, eu vou falar e a gente vai relembrar as medidas de frequência, associação e impacto potencial. As de impacto, em parte, então, vocês já viram, né, o risco atribuível na semana passada, e eu não sei até que ponto, porque eu não dou métodos, né, então eu não sei até que ponto vocês aprofundaram nos tipos diferentes de você ver incidência, por exemplo, né? Porque normalmente na graduação você vê só um tipo de incidência acumulada, né, eventos sobre, né, população sob risco, mas não vê muito pessoa a tempo. Então, essa é a diferenciação que eu queria, né, deixar clara hoje, né, para quem não está acostumado, porque nos artigos e em epiclínica é muito comum, né, você ter, né, segmentos diferentes das pessoas, né, e não ser possível você calcular uma incidência acumulada, né, nesse sentido mais clássico, que a gente vê com mais frequência. Então, os artigos vão ter muito, né, a taxa verdadeira de incidência, entre aspas, né? Tá. Então, as medidas de frequência, vocês sabem que são incidência e prevalência, né? São medidas de morbidade, são coeficientes, né? Que expressam risco ou probabilidade, né? E a incidência, é o que eu falei, tem 2 tipos. Só por curiosidade, vocês viram já os 2 tipos também em métodos, ou não? Sim, eu lembro de ter esse segundo tema também, de pessoa a tempo, mas ele é bem mais superficial em métodos. Tá. Então é bom porque a gente tá, vamos dar uma relembrada boa, porque aí fica bem claro para todo mundo. Até assim, eu acho até que quando vocês forem procurar a literatura e o que a gente for ilustrando os conceitos com artigo, vai ser mais comum, né, ter pessoa a tempo, ter estudos de coorte, etc., quando for olhar sobrevida, né, prognóstico, do que o coeficiente de incidência. Então, a incidência pode ser, como eu falei, né, uma proporção, né, que é a incidência acumulada, que é aquela coisa clássica, né, do número de eventos, né, que aconteceram, os casos novos, né, no numerador, e a população que poderia ter virado um caso novo no denominador. Ou a incidência pode ser expressa como uma taxa. Quando eu falo taxa de verdade, taxa verdadeira, né, bota um pouco de aspas nisso, porque a tradução literal de rate e é quando você tem aquela força da doença, aquela força momentânea, né, que é o hazard, né, que é uma densidade de incidência, né? Ou então incidência por pessoa a tempo, que a construção é diferente, a interpretação é diferente, mas você está lidando com casos novos do mesmo jeito. Na prática, inclusive, no mundo real, é muito mais tranquilo você trabalhar com densidade de incidência do que com incidência acumulada por conta das limitações e as premissas
que a incidência acumulada vão te impor, que a gente já vai relembrar. E a prevalência, ela pode ser pontual ou por período. Tem gente até que fala prevalência na vida, né? Eu, particularmente, para mim, prevalência, ela traz junto o conceito de uma fotografia, né? De uma medida pontual. Até assim, prevalência de período, eu sei que existe, né? Os livros explicam isso, mas fala assim, qual é a prevalência, né, de uma certa doença, né, em 2019? Ou seja, em qualquer momento havia um caso existente daquela doença. Então, era uma doença de duração média, alguns meses. Então, quem começou a ficar doente em novembro de 2018 conta como prevalência do período 19. Eu não sei, para mim é mais fácil entender. Na minha cabeça entra mais o conceito de prevalência quando você tem um ponto no tempo, mesmo que esse ponto do tempo dure 4 meses para coletar, tipo o censo, por exemplo. Para mim não. O censo é um estimador de prevalência, é um inquérito, né? Então é pontual, mas ele é uma aferição em cada pessoa. Você não tem um período de tempo prolongado onde você deixa os eventos acontecerem e você conta os existentes e os novos para calcular a prevalência de período. Enfim, mas só uma impressão pessoal minha, mas assim, o conceito existe, ele tem que ser apresentado. Então, a prevalência pode ser pontual ou pode ser de período. E que medidas de associação existem? Vocês viram, então, na semana passada, né, os critérios de causalidade. Então, a força da associação é uma delas, né, além de consistência, plausibilidade, etc., etc. Mas quais são as medidas que expressam forças de associação? Normalmente são razões, né? Porque as medidas de frequência, né, elas são proporções que podem expressar risco ou probabilidade, mas geralmente é uma medida que expressa uma frequência em um grupo. As medidas de associação, elas já vão comparar mais de uma medida de frequência, então 2 prevalências, 2 incidências, assim por diante. Por isso que normalmente são razões. Então está aqui, por exemplo, a razão, a primeira razão aqui em cima, risco relativo, né? Então, uma incidência em cima da outra, 2 medidas de frequência, né? Então uma razão de incidência acumulada, risco relativo. Você pode, do risco relativo, derivar a eficácia, né, de uma droga, de uma vacina, né, num ensaio clínico randomizado da fabíola, etc. Não é uma, quer dizer, é uma medida da força de associação, mas expressa de outra forma, porque é quanto que você consegue prevenir um evento que você não quer que aconteça, por exemplo, calculando a eficácia de uma vacina ou de uma intervenção terapêutica, né, profilática. Ou terapêutica que trata, ou profilática que previne, claro. Você pode fazer, além do risco relativo, quando você trabalha, então, com incidência acumulada, você pode, se tiver densidade de incidência, pessoa-tempo, fazer razão dessas taxas de incidência. Aí você tem a razão das densidades de incidência. Tem a famosa razão de chance, ou odds ratio, né, que a gente nem vai entrar em muito detalhe hoje, porque, né, é uma coisa relativamente simples e, enfim, né, não sei nem porquê, mas na verdade, porque não tem distinção também, né? A razão de chance, né, ela tem uma definição só, ela não tem essa diferenciação como tem a incidência. E por fim, também como associação, né, quando você tem um estudo transversal, um estudo seccional, né, um inquérito, por exemplo, você pode ter prevalência em mais de um grupo, então você tem razão de prevalência. Tudo isso aqui são medidas de associação. Tem uma série de controvérsias que aí, ó, eu falei que ia ser curto, eu não vou me alongar demais, mas cada slide desse ou cada assunto desse, ele pode gerar 3 horas de discussão, logicamente. Então, o que é interessante, assim, quem tiver interesse ou quem quiser se aprofundar em alguns desses tópicos, por exemplo, eu estou vendo a lista das medidas de associação aqui, né, que são razões. E eu falei de, assim, um estudo transversal vai te dar, né, vai te dar uma razão de prevalências, porque, conceitualmente, você tem um estudo pontual, ele vai te dar a probabilidade dos indivíduos apresentarem aquele evento naquele momento do tempo. Então, se tem 2 grupos, né, o grupo exposto e o não exposto, você tem uma razão de prevalência com todos, né, os cuidados que você tem que tomar para estabelecer a causalidade, que é aquela coisa de causalidade reversa, porque você não sabe se a exposição veio antes do desfecho, ou etc., ou vice-versa. Mas isso aqui eu estou lembrando uma coisa, por exemplo. É muito comum você ver na literatura hoje, e tudo que a gente está fazendo aqui, tanto o que vocês fizerem métodos, quanto essa disciplina aqui, né, é para vocês poderem ler a literatura de forma crítica
e não entender de forma errada, ou poder de repente, ler um artigo e falar assim, olha, eu não sei como é que isso passou pelos revisores, porque está errado, eu faria análise diferente, às vezes é preferência, às vezes é erro mesmo, né? Então, por exemplo, hoje em dia, se você faz um estudo transversal, né, aí todo mundo quer, deveria expressar como razão de prevalência, mas muita gente bota odds ratio, né? Porque fala, eu fiz um estudo transversal, mas eu estava vendo, né, quem teve filho de baixo peso, quem não teve filho de baixo peso. Então, o desfecho é binário. Se é binário, eu vou fazer uma regressão logística e vou expressar como razão de chance. Só que se o desfecho é comum no estudo transversal, você não deve usar a razão de chance, né? Você deve usar a razão de prevalência, que pode ser estimada, tem uma série de modelos que fazem isso. Então, vocês veem, só olhando uma lista de medidas de associação, vocês vão ter, para a epidemiologia clínica e para a epidemiologia como um todo, uma série de desdobramentos que, se vocês não dominarem esses conceitos aqui bem, ou seja, ninguém fez métodos para cumprir tabela, né? Fez para ter o conceito bem sedimentado para poder usar depois com propriedade, né? Então, você já sabe, quando você for olhar um artigo e o cara fez um transversal, mas ele está reportando odds ratio porque era cômodo, ou porque ele falou que o desfecho era binário, isso não é razão, né? Então, vocês têm que se apropriar um pouquinho da metodologia, ou se você não quiser ou não tiver paciência ou vocação para isso, esteja perto de alguém que saiba fazer isso, ou com quem você consiga conversar para poder te orientar e dizer, olha, aqui nesse desfecho mais comum, passou de 10%, 15%, vamos a outro modelo para ter, de fato, uma estimativa da razão de prevalência, porque aqui você pode estar subestimando ou superestimando, depende da situação, a tua medida de associação. Então, tem uma série de desdobramentos para isso. Mas, então, enfim, eu estou pegando esses atalhos aqui para dizer, olha, cada assunto desse que tem N desdobramentos possíveis. E, então, aí, seguindo, o impacto, então, vocês viram isso, né? Você pode ter o risco atribuível nos expostos, né, que é o excesso de risco nesse grupo, e pode ter a fração etiológica. Então, qual é o percentual daquela incidência que você consegue atribuir, né, comparando com a incidência dos não expostos, àquela exposição, né? E o impacto na população é o risco atribuível populacional, né, que aí é aquela coisa, né, do total de casos da população, quanto que você atribui àquela exposição, o que, obviamente, tem uma dependência da prevalência daquela exposição na população, por isso que o risco atribuível populacional, ele depende do contexto onde você faz, né, o teu estudo. Ao contrário do risco atribuível, que ele é uma coisa mais da associação, né? Eu ia falar biológica, não, é biológica, né? Tem que ser. Não tem que ser biológica, pode ser uma intervenção qualquer. Enfim, é entre exposição e desfecho, mas é uma coisa relativa a esse par, exposição e desfecho, mas não depende de contexto, não depende da prevalência da exposição, né? Então, vamos lá. Frequência. Isso, gente, é uma super recapitulação, porque, por enquanto, não vai ser... Aliás, nada disso vai ser novidade para vocês, né? Então, prevalência, né, é uma proporção, né, assim como a incidência. São os indivíduos que têm a doença num certo momento do tempo, né? Ela estima a probabilidade que, se você selecionar um indivíduo aleatoriamente na população, aquele indivíduo vai ter aquele agravo. Então, é uma probabilidade e é pontual nesse sentido, né? Se naquele momento você aleatoriamente pega uma pessoa, a prevalência vai te dar a probabilidade que aquela pessoa tenha aquele agravo, né? E incidência. A incidência tem os dois tipos que eu falei que eu ia citar, então, né? A incidência acumulada, né? Que é o coeficiente de incidência, que é o mais comum da gente falar. É lei de Murphy, né? A gente começa a falar, o cachorro começa a latir, né? Impressionante. Estava quieto até agora, dormindo profundamente. Aí você começa a falar, começa a latir. Então, incidência acumulada, coeficiente de incidência, proporção, numerador é evento, denominador, população sob risco. E a densidade de incidência, que vai ser uma taxa verdadeira, né, que é o incidence rate, em inglês, ou densidade de incidência, ou hazard. Hazard, né, não é necessariamente, quem já viu modelo de Cox, né, de sobrevida, né, e a gente vai ter uma aula sobre isso, né, um dia que a gente vai discutir sobrevida, não é o hazard da razão dos hazards da sobrevida. É o hazard em termos de eu não quero falar risco, porque risco, né, pode confundir com o conceito de risco, eu vou falar daqui a pouco da incidência, né, que você mudar de status, né, de sadio para doente, ou de não ter o grau para ter o grau.
mas é o risco, a força pontual naquele momento da doença acontecer, né? É a força da doença. Vai ter uma imagem legal, que é a imagem do velocímetro do carro e depois a velocidade média do carro numa viagem, né? Que eu acho que aí fica mais claro até. Para quem não ouviu ainda esse termo, né? Que é um termo relativamente comum também. Então, esses são os dois tipos de incidência, né? A incidência acumulada, né, que é o mais clássico, aquele né, que o denominador é a população, e a densidade de incidência, quando o denominador vai ser em pessoas-tempo. Então, o cálculo da acumulada, como eu falei, é o número de casos novos, né? E sempre você tem que contextualizar. É numa certa população, num determinado período. E as pessoas que podem estar nesse numerador, então, o denominador é todo mundo sob risco de desenvolver essa doença, de virar um evento durante o mesmo período, né, naquele mesmo local. Então, sempre fala da incidência de um certo agravo em Formosa em 2019. Né? Você tem que especificar local e período, né? Porque incidência pressupõe acompanhamento, né? Como vocês sabem, né? Você tem que ter todo mundo livre de doença, ou livre do agravo em estudo, na linha de base, né? Por isso que quando você começa a seguir uma população para medir incidência, nesse sentido aqui, ou no outro também, né? Mas quando você vai medir incidência, todo mundo tem que estar livre do evento sob estudo. Então, você exclui os casos prevalentes no baseline e segue a população para ver quantos casos novos você observa naquele período, né? E é assim que se constrói o coeficiente de incidência. Nesse exemplo aqui, ele está multiplicado por 1000, mas na verdade a incidência você multiplica pela potência de 10 que você quiser. Tem pouquíssimas exceções para essa liberdade poética aí que você tem de multiplicar pela potência de 10 que você quer. E são dois exemplos principais. O coeficiente de mortalidade infantil, eu estou falando de incidência, mas mortalidade não deixa de ser uma incidência de óbito, né? Vamos falar assim. Mas tem dois coeficientes que você não tem a opção de escolher a potência de 10. Mortalidade infantil tem que ser por 1000 nascidos vivos e mortalidade materna tem que ser por 100.000 nascidos vivos. Tirando esses dois, se você for multiplicar por 10, 100.000, 10.000, 100.000, etc., vai depender do tamanho do coeficiente que vai resultar da tua conta aqui. Quantos zeros você tiver depois da vírgula, até o primeiro dígito significativo, normalmente é o número da potência de 10 que você vai usar, porque você quer chegar num dígito significativo, né? Ou às vezes, por exemplo, você deu 0,0000016. Às vezes você quer falar 16 por, eu não sei quantos zeros eu falei, mas, sei lá, você quer chegar por 16 por 100.000, você não quer falar 1,6 por 10.000, né? Às vezes você não quer um número quebrado, já que não tem, né, um caso e meio de alguma pessoa, de alguma doença, né? Então, às vezes a gente vai até o número que você quer deixar arredondado, assim, para expressar numa potência de 10. Bom, então seguindo, e qualquer coisa, me interrompa, tá? Porque agora eu não estou vendo o chat, estou vendo a tela cheia, então eu vou seguindo, tá? Se ninguém me interromper, eu vou falando. Professor, Oi. Oi. A tela não está compartilhada conosco, eu só estou visualizando você. Ué. Para mim está aparecendo. Ué, gente. Para mim estava aparecendo. Para mim estava aparecendo também. Eu acho que era bom entrar e sair de novo, não? Você, gente. Porque tá tranquilo. Professor. Agora, na verdade, eu tirei do tela cheia porque eu queria ver o que estava acontecendo. Agora, imagino que vocês estejam vendo a incidência, a tela do PowerPoint menor, né? Na verdade, está o senhor mesmo no vídeo. Vai ver que eu parei o compartilhamento. Peraí. Ela não conseguia porque ela está como convidada. Talvez ela não tenha tudo na equipe. E aí fica meio limitado. Entendi. Quem que tá como convidada? Eu, Daniela. Daniela? Eu não sei resolver o problema agora não, honestamente não. Bom, vai estar gravado. O que eu posso fazer é mandar... O PowerPoint vai estar disponível lá Não, claro. no Teams, né? Eu posso interromper a gravação um instantinho, te mandar o PowerPoint por e-mail e vocês vão acompanhando quem não tiver, né, se tem mais convidado por aí. Deixa eu só ver se eu consigo interromper a gravação um instantinho. Porque no Teams, no Aprender, você pode interromper a gravação. Às vezes, pausar e voltar. Aqui eu não estou conseguindo fazer isso.
Só um minutinho, gente. Vivendo e aprendendo. O Vou chat, ver. professor. Peraí. É que eu estava na tela errada. No chat. Para mim apareceu aqui. Deixa eu tentar.